Eu convido você a não se mover, nós vamos ter uma entrevista importante aqui. Nós vamos conversar com o presidente do Superior Tribunal Militar. Pessoas da carreira militar que estiverem envolvidas no 8 de janeiro serão julgadas pelo Supremo. Foi uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Você já está vendo aqui o nosso entrevistado em tela. Eu vou conversar com ele sobre a relação dos militares com Lula, sobre eventual clima de aresta que já tenha sido aparado. Josely Camelo, presidente do Superior Tribunal Militar. Ministro, muito boa tarde. Obrigada pela presença aqui no CNN 360. A sua chegada à presidência do STM baixou bastante, deu uma baixada bem grande no tom, na ideia de que haveria uma rusga do STM com o Supremo Tribunal Federal ou outros poderes. Eu queria que o senhor dissesse que ambiente o senhor encontrou e por que o senhor tão rapidamente fez questão de colocar a bola no chão e devolver, deixar que as coisas decididas pelo Supremo não parecessem entrar em conflito com o que pregava, o que prevê o regimento militar. De novo, muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, telespectadores da CNN. Eu que agradeço essa oportunidade de falar um pouco sobre a Justiça Militar da União. Eu, antes mesmo de assumir, estava vendo, como você falou, um certo arranhão entre a Justiça Militar e o STF. Não um arranhão institucional nosso, mas provocado pelas redes sociais sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes de que os militares teriam que ser julgados pelo Supremo. E realmente a decisão foi certíssima. Já disse isso várias vezes. Naquele local, nos 3 locais que nós vimos atacados por aqueles vândalos no dia 8 de janeiro, em nenhum momento, em nenhum deles estava sob a administração militar. Então, não foi crime militar. Então, o ministro Alexandre de Moraes, muito bem, levou esse julgamento lá para, juntamente com a Polícia Federal, fazer um julgamento. Não houve nada de errado nisso. E ali, a partir daquele momento, eu já me preocupei em nós realmente procurarmos criar pontes de harmonia entre os poderes, entre os nossos tribunais superiores e até mesmo entre o nosso tribunal e a sociedade brasileira. Presidente, de novo, se você chegou agora, a gente está conversando com o presidente do Superior Tribunal Militar, Josely Camelo, brigadeiro, altíssima patente, presidente do STM. Ministro, deixa eu tentar ampliar um pouco esse olhar que o senhor traz. Muito se debateu no Brasil nos últimos anos se houve um erro, seja interno ou seja do então presidente de turno de Bolsonaro, de puxar de forma tão incisiva os estamentos militares para o governo, para a atividade do executivo. Olhando em retrospecto, o senhor entende que talvez essa participação que superou mesmo como acontecia no regime militar, que esse entrelaçamento contribuiu para a confusão que o senhor cita no início da sua resposta, muito nas redes sociais, das pessoas entenderem o que é papel de Estado que as Forças Armadas têm? Eu tenho dito sempre em todas as minhas entrevistas que os militares têm que estarem voltados para a sua atividade específica, defender a pátria, garantir os poderes constituídos e, por iniciativa de qualquer um deles, a garantia da ordem. A paz social na sociedade. Isso é que os militares têm que fazer. Nós temos que estar preocupados com a nossa missão de proteger nossas fronteiras terrestres, nossas fronteiras marítimas, nossa fronteira aeroespacial, todo o espaço aéreo brasileiro, as nossas riquezas. Esse é o papel dos militares. Os militares, em nenhum momento, foi preparado para a política. Não é papel dos militares a política.
mais claro do que isso, impossível. Presidente, vou pedir para o senhor seguir comigo, que eu quero trazer meus colegas para essa conversa. Nós estamos, então, entrevistando o presidente do Superior Tribunal Militar, franco, direto, respondendo a tudo. Vem para cá, Renata Agostini, que está aí próximo ao senhor. Renata, o entrevistado com você. Presidente, boa tarde, que bom tê-lo aqui. Os últimos episódios que nós vimos, tanto a militarização do governo passado, a entrada em massa, uso esse termo porque a gente viu na legislatura passada um número grande de militares que se aventuraram, se candidataram e conseguiram mandato, né, algo que se repetiu nas últimas eleições e, especialmente, o envolvimento de militares nesses últimos episódios de ataque à democracia e vandalismo na esplanada. Esses episódios fizeram com que uma parte da população ficasse bastante ressabiada em relação aos militares de forma geral. O senhor entende, o senhor percebe que há uma quebra de confiança de parte da população com os militares? Entende que é preciso refazer essa relação com a população? Eu não tenho dúvida que houve essa quebra de confiança, mas que hoje já está completamente restabelecida. Nós iniciamos o ano com aquele problema do dia 8 de janeiro, que realmente trouxe um benefício. Nós vimos que todos os poderes se uniram contra aquele ataque de vandalismo aos poderes da República, aquele ataque à democracia, né? Aquilo foi realmente uma coisa absurda. Eu acho que é difícil até explicar como chegaram até aquela situação. Então, eu acho que os militares realmente, eles precisam recuperar essa confiança. E, para mim, essa confiança já está praticamente recuperada. Junto ao Poder Executivo, junto ao presidente Lula. O presidente Lula tem tido uma atitude muito positiva diante dos militares, tem conversado com os militares, tem discutido seus orçamentos, tem visitado os militares, tem participado de atividades. Eu estive pessoalmente com ele quando da inauguração da linha de montagem do Gripen, uma coisa espetacular para a nossa indústria, para a nossa Embraer. Então, eu acredito que essa situação do Executivo com relação aos militares e perante a sociedade, eu acho que já foi completamente recuperado. A sociedade entende que os militares querem cumprir o seu papel institucional. Eu acho que hoje já existe esse entendimento. Presidente, eu agradeço a fala incisiva, clara, né, e direta do senhor, muito cristalino aqui, uma voz interessante. De novo, eu agradeço a entrevista. Deixa eu trazer o Leandro Rezende, ele está aqui comigo em São Paulo, presidente, para conversar com o senhor. Presidente, obrigado por essa entrevista. Falando de novo sobre o 8 de janeiro, a gente já teve depoimento de dois generais importantes, né? O general Dutra, do Planalto, falou a CPI do Distrito Federal, e o general Heleno, que foi ministro do governo Bolsonaro. Das falas deles, ao contrário do que o senhor colocou agora, não há uma condenação explícita, por exemplo, aos acampamentos que foram montados na porta ali dos quartéis generais do Exército, não só em Brasília, mas no país inteiro. O senhor percebe que o discurso golpista e antidemocrático, ele encontra eco ainda hoje dentro das Forças Armadas, mesmo após o 8 de janeiro, presidente? Olha, eu, dentro das Forças Armadas, institucionalmente, não encontro eco nenhum. Os comandantes, o ministro da Defesa, todos, o chefe do Estado-Maior Conjunto, todos estão completamente aliados com o atual governo, cumprindo as suas determinações, os seus planos de governo, ajudando naquilo que é possível para cada um deles, e todos já readquirido total confiança do presidente Lula. Isso eu não tenho dúvida e já tive a oportunidade de testemunhar isso pessoalmente, conversando com o presidente Lula.
Ministro, posso segurar o senhor mais um minutinho aqui? O senhor está sendo bem direto. Eu queria só fazer mais uma rodada de perguntas e aí a gente fecha e eu libero, que eu sei da agenda dos compromissos do senhor. Mas acho que é a primeira vez que eu consigo trazer uma análise tão detalhada, tão clara sobre o que foi o 8 de janeiro e uma visão bastante interessante e institucional das Forças Armadas. Vamos jogar um pouquinho para frente, ministro. O senhor entende que seria um desafio grande do senhor e das próprias forças voltarem a comunicar com a população exatamente que a César o que é de César, a cada um o que é seu, né? A cada um o seu espaço, para que talvez mais adiante os militares não sejam de novo forçados a se posicionar, porque veja, né, o que a gente chegou na situação tal em que as pessoas iam para frente dos quartéis pedir golpe e acusavam o exército de, abro aspas aqui, né, frouxidão. Veja só, né, sem ter ali em mente o peso, inclusive, histórico, né, que o senhor, homem de farda, há tanto tempo, sabe o custo. O Exército sabe, as forças sabem o que custou o golpe de 64. Qual é o tamanho dessa dificuldade, presidente, de comunicar e explicar? Veja, esse é o meu trabalho, aqui ele começa e aqui ele termina. Fora disso, não é legal. Isso vem sendo demonstrado pelos atos que têm sido apresentados pelas Forças Armadas. Por exemplo, quando teve o caso Yanomami, a Força Aérea colocou o seu hospital de campanha, fez um trabalho intenso para que realmente protegesse aquela população indígena. A Marinha do Brasil, ali, quando houve aquele problema em São Paulo, daquelas enchentes, levou o maior navio que ela tinha para colocar à disposição, com médicos, com toda a disposição. Da mesma forma, o Exército Brasileiro vem demonstrando toda essa atitude. Eu acho que nós temos que recuperar toda essa confiança através de atos, através de ações. E isso eu acredito que as Forças Armadas está fazendo muito bem. Agora mesmo a Aeronáutica está atendendo no Rio Amazonas, ali, aquelas pessoas mais carentes. E é isso que nós temos que fazer, é trabalhar para que nós ter pessoas qualificadas para defender a pátria e para ajudar aos nossos brasileiros nos momentos de necessidade. E isso as Forças Armadas estão fazendo muito bem. Vem para cá, Renata, vamos fechar esse giro com você. Em seguida, Leandro, a gente está ouvindo o presidente do Superior Tribunal Militar. Presidente, o senhor começou a conversa com a Daniela Lima justamente refazendo a avaliação do senhor de que o movimento do Supremo Tribunal Federal foi adequado de ir atrás da persecução penal, inclusive de militares. Há uma visão que pode derivar desse movimento de que a penalização de militares, ao fim e ao cabo, só ocorrerá porque não foi a justiça militar. Ou seja, uma percepção da população de leniência das forças militares com ela mesma, o chamado corporativismo. Qual é o papel da justiça militar para reverter essa impressão? Olha, o papel da justiça militar é a manutenção da disciplina e da hierarquia no seio das Forças Armadas. Isso é bom que fique muito bem claro. Você vai ver essas redes sociais, esses blogs, trazendo informações de que nós somos hoje traidores porque não estamos protegendo os nossos militares. Não é papel do Superior Tribunal Militar proteger os nossos militares. É condená-los quando realmente houver provas que ele constituiu um crime. Esse é o papel do Superior Tribunal e é bom que fique muito bem claro. Há uma imagem dita nas redes sociais de que nós abandonamos os militares. Nós nunca abandonamos os militares, muito pelo contrário, nós fazemos o nosso papel constitucional, que é deste papel que depende o direito democrático brasileiro. Porque imagine Forças Armadas que perdem a sua credibilidade. Isso seria um desastre para a nossa democracia, um desastre para a nossa estabilidade democrática. Então, esse é o nosso papel, é julgar crimes militares definidos em lei para mantermos
disciplina e hierarquia no seio dos quartéis. Não temos o direito de não punir na hora que cometer o crime. E outra coisa que dizem muito, que nós somos corporativistas. Negativo. Muitas vezes somos muito mais rigorosos do que a justiça comum. Há casos que são muito prejudiciais à disciplina e hierarquia, como, por exemplo, a droga. Nós julgamos os crimes de drogas pelo Código Penal Militar e não pela lei antidroga, que é muito mais leve. Militares que tenham na sua carteira 0,02 gramas de qualquer tipo de droga é condenado. Não combina o militar usar droga no momento em que ele está de serviço usando armas. O militar cuida das aeronaves, da Força Aérea, até aeronaves mesmo do presidente. O militar cuida da segurança de nossa sociedade, da segurança de nossas fronteiras. Não podemos aceitar. Então, essa ideia de que somos corporativistas é uma ideia completamente errada. Esses militares, se fossem julgados pela Justiça Militar, eu tenho certeza que teria sido dado o mesmo tratamento, teríamos cumprido todo o devido processo legal, como vem sendo cumprido pelo Supremo Tribunal Federal. E, presidente, antes, enquanto chamo o Leandro, né, aproveitando a sua resposta aqui, que tem a função primordial também da Justiça Militar, que é defender as forças enquanto instituição, né? E talvez, assim, por isso, quem atenta contra a lei e a ordem, atenta contra a imagem das forças, que o Superior Tribunal Militar é obrigado a defender, não? Defender a força nesse sentido, de defender a disciplina e a hierarquia nos seios dos quartéis, e não defender os militares que fazem malfeitos. Isso nós não faremos nunca. O nosso papel é julgar e condenar aqueles que fizeram os malfeitos. Leandro Rezende. Presidente, vou fazer uma retrospectiva muito breve aqui, queria a sua avaliação. O então deputado federal Jair Bolsonaro fazia campanha dentro de espaços militares à presidência da República lá atrás, 2014, 2016, na Academia Militar das Agulhas Negras, por exemplo. Nunca houve punição a ninguém da AMAN e houve uma complacência de uma parte importante dos militares com o governo Bolsonaro. A que o senhor atribui essa adesão expressiva de uma parte dos seus colegas de farda ao ex-presidente da República e a sua candidatura vitoriosa em 18 e derrotada em 22? Nós vemos que o presidente da República é o comandante supremo da força. E os militares são muito disciplinares, eles trazem consigo esses respeitos a essas autoridades. E os militares tinham todo o respeito ao presidente da República. Esses assuntos com relação à transgressão disciplinar não chegam à Justiça Militar. A Justiça Militar não julga transgressões disciplinares. Nós julgamos crimes militares definidos em lei. Esse é o nosso papel. Gente, eu preciso respeitar a agenda do ministro, do brigadeiro, Josely Camelo, ele é o presidente do Superior Tribunal Militar. Eu quero agradecer, é importante que a sociedade ouça vozes ponderadas legalistas, né? É muito ruim que reverbere gente ligada à farda, que usa a farda para fazer palanque político, mudando um pouco a ideia do que são e do que é o espírito. Eu quero agradecer ao senhor pela participação. Portas abertas, ministro. Volte sempre. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de trazer o nosso pensamento para a nossa sociedade brasileira. Muito obrigado. Presidente do STM, eu que agradeço, ministro. Muito bom trabalho. Boa semana para o senhor.